comunicabilidade entre os espíritos, que é uma extensão do livro dos espíritos. Ele está trazendo Chico Xavier nesse momento que ele ficou encarnado. É o consolo que a gente fala da doutrina espírita, né? Que a vida não termina quando vamos para o lado de lá, que cada um é responsável pelos seus atos, que é preciso se lapidar. Então, quando ele traz esse fato, as pessoas dizem assim: gente, a gente não morre. Porque se o espírito que a gente disse que morreu chega e diz que esse indivíduo não foi culpado da minha morte, ele podia, né? O próprio indivíduo chega. E a gente vê as nossas raivas que a gente guarda, as nossas mágoas que a gente impregna no coração. Eu vou me vingar, ele vai me pagar. E a gente não sabe que essas raivas, elas predominam e continuam ainda que a gente desencarne. Desencarna, né? Porque morreu não vira santo, né? Exatamente. Hoje à tarde eu estive conversando com um primo meu sobre isso. Ele me perguntou, né, sobre as questões, né? Ele disse que ele foi fazer um eletrocardiograma e chegando lá, tinha uma paciente do lado que os médicos disseram que não era para ela beber água porque a pressão estava alta e precisava tomar um medicamento. Só tinha eles dois. O copo de água ficou do lado da cama da senhora. Por um momento, ele cochilou um pouquinho e a senhora pegou e bebeu água. Aí, quando a enfermeira entrou, falou: por que a senhora bebeu água? Aí ela falou: o médico que entrou aqui me autorizou, que era para eu beber a água que eu ia ficar bem. Aí um olhou para o outro e perguntou: mas aqui não entrou nenhum médico. Aqui não tem nenhum médico. Mas a água não estava mais lá. Ela bebeu. E todos os exames dela se normalizou. Ele perguntou: o que é isso? É que um médico que teve lá. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Aí, voltando a essa questão que eu falei em relação à voz que na hora Surgiu. me incomodou, né? Em relação, porque saiu, né? Então, aí a necessidade da gente estudar, né? E colocar em prática, né? Para a gente não ter surpresas. Tá entendendo? Então, são fatores assim de que a reforma íntima, para a gente se conhecer, porque é muito importante que nos dá uma segurança em relação aos nossos atos, né? Porque nós sabemos que a todo instante nós somos testados em relação à nossa fé. Sou espírita, né? Que a gente chama assim, que já, porque você fala que você é espírita, então você tem que vestir camisa de espiritismo, né? Então, não adianta você entrar no espiritismo. O espiritismo tem que entrar. Tem que ser, no interno. Então, é por isso que a reforma íntima é necessária, porque a gente tem que se conhecer. Porque, uma vez mesmo, sabe como é que você sabe? Eu digo: olha, isso aqui eu não bebo, entendeu? Bebida alcoólica. Então, uma vez, eu também estudei, tenho bebida e cigarro. Meus colegas de escola eram 20 alunos, 19 fumavam, só eu que não fumava, né? Na época do segundo grau. Então, aí ele, mas e outra coisa, quem fumava, a maioria, não tinha nem emprego, não tinha nem dinheiro para comprar o próprio cigarro. Para manter o vício. Aí eu disse: meu Deus do céu. Aí, madre, você é metida com isso. Minha filha, quando eu me lembrava do meu pai, eu nem pensava, nem o cheiro. Aí elas quiseram me enganar. Você sabia? Como? Menina, ela disse que era, como é o nome? Um coquetel sem álcool, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá entendendo? Aí eu fui beber. Eu juro por Deus que eu vomitei na hora. Tá entendendo? Por quê? Aí eu disse: mas esse negócio aqui tá diferente. E é porque eu tenho alergia também a abacaxi.
Sim. Você tá vendo como... Quer dizer, quem fala assim, ela tava dando história na cabeça. Continha abacaxi e outra coisa lá, outra fruta. Mas eu nem sabia que eu era alérgica a abacaxi. Então, quando eu engoli, que eu achei diferente, uma coisa amarga, eu me lembro disso. Uma coisa bem amarga, entendeu, na garganta. Aí foi que eu joguei pra fora. Né? Aí eu digo, é uma coisa diferente, o que tem isso aqui? Não era nem o gosto de álcool, não. Entendeu? Porque minha sogra mesmo, ela fazia licor. Sim. Então, aí ela disse, experimente aqui, né? Porque você não tem costume de beber, então tem um paladar mais apurado, entendeu? Aí, as meninas disseram, isso aí, isso, aquilo que tem aqui dentro. Mas, rapaz, que amigas. Isso não é amiga, não. Tá entendendo? Quer dizer, e que muitas coisas assim que eu passei, outras pessoas assim falando, mas Glorinha mesmo, uma vez nós fomos no enterro, aí chegou um rapaz que ficou gritando, não queria que... Mas ele estava com a consciência dele tão pesada que ele queria ali desabafar, dizer que, entendeu? Era parente dele e eles não se davam bem. Então, ele acorde para pedir perdão para você, acorde, levante, né? Aí eu comecei a orar, né? E fiquei lá. Aí ele chegou e disse assim, ele disse, eu vi uma pessoa saindo dentro de você e mandou eu calar. Eu digo, não é melhor você calar? Ele já escutou que você quer pedir perdão. Aí Glória disse, fala, meu Deus, aí começou, né, a levantar, ela falou assim, né? Ela disse, Ave Maria Madalena, que bênção. Mas foi assim, sabe? Então essas coisas assim, outras coisas aconteceram que depois a gente, não é muito interessante, e no momento foi, né? Mas estou falando assim para relatar. Tem outras coisas que também aconteceram, que a intuição, né? De uma pessoa que quero viajar, doida para viajar, e não estava no carro, entendeu? Eu disse, você vai depois, vai no outro carro. Não, aí foi pro carro, nesse carro. Apertado, mas chegou em determinado lugar, não deu para passar. Aí, foi o que aconteceu. Houve um acidente. A pessoa que foi apertadinha é que se machucou. Não foi uma coisa grave. Mas houve sequelas, né? Tá entendendo? Se no caso, que poderia até ocorrer um fator, um acidente fatal, algo assim parecido, por causa de teimosia, de que as pessoas às vezes, e muitas coisas que ocorrem com nós, os seres humanos, há sempre um alerta da espiritualidade. Sempre há um aviso. A gente, nós que não damos o gatilho, sempre dá sinal para a gente despertar, desviar, né? Não seguir em frente. Não ouve a voz. A chamada consciência. Eu vou trazer aqui, gente, está no Livro dos Espíritos, eu estou abrindo aqui até para ver se eu consigo trazer a parte que o Livro dos Espíritos fala mais ou menos sobre essa questão de ouvir a intuição. Deixa eu ver aqui. Vêm e não pensam. Apenas têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Bom, depois eu vou trazer aqui para vocês, mas eu vou falar o que é que acontece. E eu acho que a sua temática da palestra, né? Ou seja, você se esforçar para que o seu falar, o seu agir, seja o seu falar e vice-versa. E reconhece-se o verdadeiro cristão justamente por esse esforço que você faz para que a sua palavra seja o seu agir. Mas aqui, como uma forma até de consolo, nós somos humanos ainda, e esse humano, ele é inerente ao errar, mas o que a doutrina espírita vem falar é o esforço para que não se erre mais a cada passo. Mas a gente vai errar ainda, e a gente vai se cobrar cada vez mais, porque é uma coisa natural. Se você joga um papel de bala no chão, quando você joga um papel de bala hoje, você já se incomoda mais ainda. Antigamente você jogava era o plástico todo, o saco. Mas é uma evolução. Com certeza, é verdade. Mas aí, gente, por que eu estou trazendo isso? Muitas vezes a gente tem que observar
é o estar nessa frequência do bem. A gente está sintonizado na 93 FM às 19 horas e 15 minutos e 15 segundos aqui na 93. Tem gente que vai entrar aqui no Instagram, que vai ligar a rádio agora, e esse programa eu não quero, aí vai mudar para a tal FM, o que for, vai desligar, vai ligar o YouTube, que quer que seja, ou vai desligar o rádio. Ou seja, eu não quero ouvir isso. Então, chama-se frequência, você escolhe a frequência. Quando eu estou envolto numa frequência, Vanildo, do bem, siga a sua intuição. Que é mais certa a intuição, viu? A maioria das vezes que nos prejudicamos é quando não seguimos o nosso instinto, a nossa intuição que nos chega. Eu estou intuído, então eu estou acompanhado de uma energia, de uma luz que está fazendo sintonia com o que está passando nessa 93 FM, no Instagram, na rede STP-TV. Então eu estou no bem naquele momento. E, invariavelmente, os espíritos nos dizem, Madrilena, que o primeiro pensamento que nos chega quando estamos envoltos no bem é o caminho que devemos seguir quando em dúvida. Com certeza, é verdade. Quando você já está tranquilamente na prática, e ou seja, você já tem uma compreensão, eu digo, não, eu estou com sede, eu vou beber água. Isso é um movimento natural. Mas quando você é alguma coisa que você precisa de um auxílio, né? Essa intuição, essa consciência que nos chega, esse anjo da guarda, esse anjo protetor que nos chega, é porque eu abri a porta para que ele falasse. Quando eu abro a porta, né, para falar neste bem que eu estou trazendo, que eu me esforço para me manter nesse bem, eu aí começo a abrir os ouvidos e vice-versa, com essa inteligência superior à minha. Porque alguém que está ali é alguém que já experienciou, sobretudo, as dificuldades que estamos passando agora, quando recorremos a ele. E aí, eu tomo ou não tomo essa água? E agora? O livre-arbítrio está aqui. A intuição que o espírito médico chegou e disse, olha, dê a água, alguém superior. Como ocorreu, a gente não vai esmiuçar. Mas ele tomou a água, e a água melhorou a saúde orgânica, espiritual, perispiritual dele. Mas quando eu não tenho a fé suficiente, ou seja, a voz está me dizendo, quando eu não tenho a fé suficiente, o espírito que me acompanha, a consciência trabalha com o atributo fé. Quando eu não tenho fé suficiente, ele disse, ó, eu vou me afastar e você vai atuar. Mas quando diz assim, não, pera aí, gente. Eu estou desde 88 estudando, como você falou, e a minha fé ainda é pequenininha. Peraí. Aí, quando eu faço essa reflexão, Evanildo, eu convido esse que se afastou, porque eu entro numa frequência de reflexão, de resignação, de resiliência, de fé. Eu trago ele porque ele tem todos esses atributos, se sintoniza comigo, e a partir de agora eu vou lá e me dê minha água. Aí a água que eu tomo, eu acordo no outro dia com a minha saúde restabelecida. É milagre? Não. É um fenômeno natural que está ali, dentro de mim, precisando que eu siga essa intuição. É isso mesmo? Fabiana Ramos Rocha, aqui presente, grande abraço. Deixa eu ver quem é que está mais aqui. Perdão, gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu transferir aqui para a Madrilena, que aí eu posso atuar na câmera aqui tranquilo. Roque Alves, esse Roque. Roque está dizendo aqui que
todo ser humano tem registros acásicos, ou seja, do acaso, né? Roque Alves, você sempre participando. Madrilena, aí eu vou ver se eu abro aqui, eu vou trazer um trecho que fala, gente, é curtinho aqui. É uma questão do Livro dos Espíritos, aqui é o audiolivro. Ou seja, é o Livro dos Espíritos trazido para você que às vezes não tem muito tempo para parar para ler o livro e às vezes está numa fila de um banco, no médico, aí bota seu fonezinho e ouve. A gente vai ouvir aqui sobre inteligência e instinto. Vamos lá? Inteligência e instinto. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não. As plantas vivem e não pensam. Apenas têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se pelos órgãos materiais. Somente impregnada pelo espírito pode haver inteligência na matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade peculiar a algumas classes de seres orgânicos, incutindo-lhes com o pensamento, a vontade de agir, a consciência da sua existência e da sua individualidade, bem como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e prover às suas necessidades, podendo obedecer ao seguinte critério de ordenação: seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Seres animados não pensantes, constituídos de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Seres animados pensantes, além da matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal, assimilando-a da mesma maneira que tira e assimila o princípio da vida material? Isso não passa de uma simples comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, como sabeis, há coisas que não é permitido ao homem conhecer, e esta, por enquanto, é uma delas. Por enquanto. O instinto é independente da inteligência? Não exatamente. O instinto é uma espécie de inteligência não racional, através do qual os seres satisfazem as suas necessidades. Pode-se estabelecer uma linha de demarcação entre o instinto e a inteligência, ou seja, determinar com precisão os respectivos campos de ação? Não, porque muitas vezes se confundem. Não obstante, podemos muito bem distinguir os atos pertencentes ao instinto e os que dizem respeito à inteligência. Pode-se afirmar que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, embora negligenciado pelo homem. Também pode conduzir ao bem e guiar-nos quase sempre com mais segurança do que a razão, porque nunca se engana. Qual o motivo da razão não ser sempre um guia infalível? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha, dando ao homem o livre arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, pelo fato de serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, ao passo que a inteligência reflete o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia nas suas manifestações, segundo as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, alia-se à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade.
Vontade e liberdade, gente. Então a gente vê aí que a inteligência é um atributo do espírito, né? O ser humano, ele tem a capacidade de discernir, né? Eu posso falar um bocado de coisa para a Madrilena aqui, e ela balançar a cabeça assim, beleza. Mas aí ela vai levar esse conteúdo para o crivo racional, não é? E aí ela vai definir se ela segue ou não o caminho. Eu tenho fontes para pesquisar. Isso tem uma lógica plausível. Quando você age no instinto manada, eu simplesmente falo, e o que eu falo é uma verdade absoluta. Quando eu dirijo a um animal que não tem essa inteligência ainda desenvolvida o suficiente, eu, através do comportamento, da repetição do ensinamento, eu faço com que ele aceite aquilo como algo bom. Eu dou uma recompensa por um movimento que ele faz de sentar, de levantar, de deitar, de atacar, e dou uma recompensa, uma comida, um alimento. Mas quando você parte para o ser humano, o espírito que tem esse atributo da inteligência, ele vai dizer, peraí, eu sou obrigado a fazer esse movimento por causa dessa recompensa? Então aí, gente, o livro dos Espíritos é basicamente isso que você viu aqui. Isso é uma questão que foi feita aos espíritos superiores por Allan Kardec. Dentre 1019 perguntas, essa é uma delas. Então, você que nos ouve, eu convido para que você leia ou ouça, compre o livro dos Espíritos e aí traga para o crivo racional tudo que você vai observar e veja que muitas dessas questões, elas fazem parte da nossa reminiscência, né, das vidas passadas. Das vidas passadas. Né? Quando você, às vezes, lê, não sei você, Madrilena, quando eu leio o livro dos Espíritos, eu digo, rapaz, eu já conheci esse livro. Não é? Já aconteceu isso comigo. É? Eu estou reestudando tudo. Eu já conheci esse livro. Porque eu estou estudando de novo, eu estudo na terça-feira. Então, e parece que a coisa assim, de uma frase que eu disse assim, se Deus não existisse, né, que ele teria que ser, ele tinha que ser feito. Criado. Criado. Aí eu achava que essa frase, depois eu me encontrei no livro, né? Aí eu disse assim, eu nunca tinha lido. Aí eu digo, aí eu disse assim, tá vendo que outra coisa, quando eu comecei a estudar novamente o livro dos Espíritos, aí, com Márcia, né, que coordena. Marcinha. Marcinha. Aí eu disse, olha, acontece com vocês essa pergunta que você me fez. Porque quando agora eu pego o livro, que antes me desse, eu já estudava também, lá com o Jackson, com a Glorinha. Então ela disse assim, eu me perdi aqui. Então, o que é que acontece? Quando vocês abrem, né, a gente vai estudar de novo o livro, a gente, você não acha que há algo diferente, alguma coisa desperta aqui no outro momento. Isso. Né? Eu não sei se era o período de amadurecimento que nós não tínhamos. Já vou lhe interromper aqui. Isso chama-se maturidade psicológica. O próprio livro dos Espíritos, ele surge quando a maturidade psicológica da humanidade é diferente da que era antigamente. Quando os espíritos, os encarnados aqui, a humanidade, por assim dizer, era bruta e tudo se resolvia na violência e tudo ligado ao materialismo exacerbado. Então, se você fosse falar das coisas que a gente fala do espírito, as pessoas não iam acessar, as pessoas não iam compreender e as pessoas finalmente não iriam aceitar. Então, quando você traz aí que você faz a releitura do livro dos Espíritos com um olhar, tem um conteúdo
importantíssimo aí, Madrilena, que é a vivência. Você convive com suas filhas, né? Você conviveu no trabalho, você adquiriu experiência, aí você adquire uma maturidade. Então a sua compreensão faz um casamento do que a gente começou, da sua vida prática com o que a teoria do Livro dos Espíritos traz. Então a sua compreensão é mais rápida, a sua forma de explanar para outras pessoas que ainda, às vezes, não têm a compreensão que você tem é muito maior. Entendeu? Outra coisa só que ia acrescentar. Em relação, como você falou, né, eu vi, em relação a... Nós não temos a capacidade de ter todos os conhecimentos, justamente porque nós não sabemos. Ele que falou no livro, no instante, É. né? Que falava da inteligência. Por que e por que não temos? Você não vai perder o seu tino aí, não. Mas preste atenção. Se eu chego para você, nós estamos agora no ano de 1800. Eu digo, Madrilena, vá para a Rádio 93 FM e leve seu celular. E eu vou tomando essa mensagem aqui via WhatsApp, né? Aí você diz, espera aí. Vá para a Rádio 93 1800. Leve seu celular. O que é celular? WhatsApp. E tá chegando uma mensagem agora? Ou seja, nada disso existia. Então você não tinha ferramentas para identificar o que se falava. E nem o vocabulário. É outro. Então, outro. Ou seja, a evolução é paulatina, de acordo com a capacidade de compreensão humana. Continue. Não, era isso que eu ia falar. E não a questão do... Eu notei isso, né? Porque geralmente eu faço assim, eu converso e eu quero saber a opinião dos outros para eu não me sentir só, né? Vou espalhar, jogar, para o que é que eu vou recolher, para fazer o meu conceito novo, porque eu mudei muito o conceito em relação ao espiritismo, né? Em relação justamente isso, porque eu vivi uma situação no espiritismo, né? Que é totalmente outra, foi 3 fases, né? Então, essas fases, como eu lhe falei na casa da minha tia Daltina, ela havia um certo monopólio. Sim. Tá entendendo? Do conhecimento espírita. Tá entendendo? Ela doutrinava, ela se manifestava, ela fazia tudo. Ela era do médio ao espírito. Você está falando isso aí há 40 anos atrás. Né? Agora perceba bem, há 12 anos atrás existia isso aqui? O programa Conhecer. Existia o Conhecer? Era dentro dos centros espíritas. O que é que nós estamos fazendo a partir de agora? Há 12 anos atrás. Levando todo esse conhecimento a toda a população, via rádio, via internet. Não é uma evolução? Eu vou lhe dizer, quer dizer, uma pessoa me pediu meu currículo para eu participar do curso de artes, né, regional lá foi em Aramari, né? Então, a pessoa que me convidou, Cris Mendes, ela disse que me parabenizou, eu e Olívio, Sim. porque nós informamos nossa origem. Os outros não, né? Então, ela disse assim, volta aí a conversa que você falou. Você falou o que aí? Repete aí. Sobre a informação de 12 anos atrás. Assim. Então, ela perguntou assim, ô madre, você... Ela disse, eu gostei de uma coisa ali que tem sobre um curso que você fez à distância. Foi em... Eu estava com 16 anos. Curso à distância? Me explica. 2 pontos. Você recebe essa apostila. Sim. Você... E vem avaliação tudo, mensalmente vem. Foram 3 anos, né? Ela disse que ela disse o seguinte, que ela era doida para fazer esse curso, que ela começou, mas não concluiu, né? E o meu amigo Ed Carlos, ele é artista plástico, né? Ele ensina entendeu? Ele ensina na UNEB. Aí ele dizendo assim, que ele também me pediu, eu disse, para que tu quer isso? Que eu desenhe um pouco, né? Aí ele disse, Madre, eu gostei desse seu desenho.
Aí, deixa eu mostrar aqui. Fica à vontade. É. Aí ele, rapaz, eu disse, eu fiz de tudo pra minha mãe pagar pra eu fazer esse curso e eu não fiz. Aí eu disse, é a segunda pessoa que me fala isso. Aí eu disse, mas eu sempre, aqui eu estou falando assim, em termos de futuro, né? Quando já eu tive facilidade de manusear com o computador por causa do banco e com o celular, porque eu tinha aquele tijolinho, né? Foi sucesso aquele celular. Foi sucesso. Então, o que é que acontece? Essa é uma visão, assim, futurista, né? E adaptação. Eu sempre tive essa facilidade de me adaptar. Tá entendendo? É isso que eu quero falar. Então, em questão do estudo, quando ele falou da inteligência aí, que em questão da inteligência do instinto, a inteligência veio o emocional junto, né? Porque para a gente dizer, parece que as pessoas gostam de dizer não, se impor, né? Da teimosia, do orgulho, da vaidade junto, né? Que quando nós percebermos que isso aí é só um instinto momentâneo que nos prejudica bastante, nós vamos ter outra maneira de nos relacionar com o conhecimento, né? E com o outro. Porque nós estamos aqui para aprender. Sim. É tudo uma experiência. E nós sabemos que tudo passa, tudo se transforma. Mas aí, como eu disse hoje, minha menina lá, ela falou um negócio comigo, que ela mandou uns objetos pro cachorro. Aí eu disse, minha filha, não fique gastando isso não. Tá entendendo? Não tem necessidade disso. Eu não quero mais nada para me dar trabalho. Né? Aí ela diz assim, minha mãe, você tem que ser rígida. Aí eu digo, eu estou lhe dizendo o quê? Eu preciso bater? Eu não bati quando era criança. Ainda mais agora. Aí a colega dela disse que ela é muito mimada, não sei o que. Quem mimou foi o pai, não foi eu não. Viu? Aí ela, minha mãe não bateu quando era pequena, vai me bater agora. Aí que ela uma vez me perguntou por que eu não batia. Eu digo, primeiro o seguinte, que violência para mim é zero. Seja lá o que for, verbal, entendeu? Física. Agora o seguinte, o que eu acho que o mundo já bate muito na gente. Então, eu não vou participar, contribuir para aumentar essa violência. Então, nós seres humanos, como o mundo está todo diferente, tá, não sei o que, falando do carnaval. Eu disse, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, é pensamento positivo e não praticar o mesmo ato. Perfeito. Já é uma forma de diminuir a violência, né? Aqui é uma ferramenta positiva e negativa, né? É o que sempre é colocado. Você pode ter como você utiliza o equipamento, né? Você tem a rede social, você tem a inteligência artificial, que é o topo da evolução hoje. A inteligência artificial, ela é perfeita da maneira que você utiliza. Você pode usar para o bem ou para o mal, no livre-arbítrio. Eu tenho aqui, gente, vou fazer, são 19 horas e 38 minutos, eu vou trazer mais um áudio aqui, que é pequeno, tem 1 minuto e 32, para que a gente possa ouvir e ter uma reflexão mais ou menos do que é, falando sobre ideias inatas, tá? No item 49 do Livro dos Espíritos. Então eu vou abrir aqui para que a gente ouça. Vamos lá? Ideias inatas. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções e conhecimentos adquiridos nas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe é dada pelo que chamamos de ideias inatas. Na realidade, a teoria das ideias inatas não é uma quimera? Não, porque os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria recorda-os sempre. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, seria sempre um recomeçar. Em cada nova existência, o espírito retoma o ponto de partida que deixou na anterior. Haverá então uma grande interligação entre duas existências consecutivas?
nem sempre tão grande como se possa imaginar, pois as posições são quase sempre bem diferentes, e nesse intervalo, o espírito pode ter evoluído muito. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, têm a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque o vestuário. Ao mudar de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixando de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, se corrompeu a inteligência ou a utilizou mal. Uma faculdade pode, por outro lado, permanecer adormecida durante uma existência, para que o espírito possa exercitar uma outra com a qual não tem relação. Nesse caso, fica em estado latente para ressurgir mais tarde. O sentimento instintivo de Deus e o pressentimento da vida futura devem atribuir-se a uma lembrança remota do passado que o homem guarda mesmo no estado selvagem? É uma lembrança que conserva do que sabia como espírito, antes de encarnar, mas o orgulho, por vezes, sufoca esse sentimento. Provém dessa mesma lembrança a origem de certas crenças relativas à doutrina espírita e constatadas em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga como o mundo. Encontramo-la por toda a parte, constituindo prova de que é verdadeira. Os espíritos encarnados, conservando a intuição do seu estado de espírito, têm a consciência instintiva do mundo invisível, embora quase sempre falseada pelos preconceitos e relacionada à superstição pela ignorância. Ou seja, todo mundo já conhece o Espiritismo. Joana de Ângeles nos diz: seremos sábios em todas as ciências e anjos em todas as virtudes. Ou seja, todos nós passaremos por... Todos nós seremos bancários, né? Está pensando que é só privilégio seu? É. Nós seremos psicólogos, nós seremos, enfim, todos seremos agentes de saúde, agentes do direito, enfim, porque, que bem trazido aqui no áudio, você falava da arte, né? E às vezes, numa determinada encarnação, essa arte que você tem contato, ela fica em estado latente, ela fica congelada. Sobretudo, como ele fala aqui, o que você fez? Você infligiu, você humilhou alguém de acordo com a sua ciência, com o seu conhecimento, com a sua cultura. E você precisa exercer outras formas do saber, outros conhecimentos. Por isso que Joana de Ângeles, ela é muito feliz, né, quando ela diz sábios em todas as ciências. Ou seja, todos nós vamos passar por todas, inclusive todas as condições sociais. Então, se você hoje pisa em alguém que está agora num lugar menos salutar, né? E você diz: eu sou rico, eu tenho poder. Aí você vai passar pela mesma situação, às vezes, para você ter a compreensão de que você não é superior a ninguém. E o fato de você estar de posse temporária de uma quantidade material, uma quantidade de dinheiro ou bens, não lhe coloca acima de quem quer que seja. Da mesma forma, no sentido contrário. Você que se encontra numa situação menos abastada e você inveja o outro que tem uma condição social mais elevada, da mesma forma você será chamado à revisão de consciência, mas nunca numa punição sobrenatural, mas um reflexo das suas ações num princípio básico chamado causa e efeito. São 19 horas e 44 minutos. O meu está marcando 48, mas eu estou seguindo a da rádio ali, 45.
E eu vou fazer mais um questionamento aqui para a Madrilena. E vou, antes de passar para ela, eu vou falar, Madrilena, de uma questão que está lá no Livro dos Espíritos. Tem muito a ver, e você já deve ter percebido, e você tem uma compreensão agora que você vivencia. A questão do Livro dos Espíritos pergunta se é dado ao homem o conhecimento do futuro. A gente está falando de reminiscência das vidas passadas, mas eu vou falar um pouco do futuro, que é ligado a essa questão intuitiva que você faz. E os espíritos respondem: é dado a alguns espíritos, algumas almas encarnadas, que o espírito, né, a alma encarnada, os que estão aqui encarnados, é dado a esse espírito o conhecimento do futuro em raras ocasiões e, se necessário. Então, os espíritos sabem que é necessário ser verbalizado. Para você, já houve necessidades de você silenciar e não passar para uma pessoa aquilo que você está ouvindo e vendo? Ou seja, a depender do conteúdo do que lhe chega, e você, pela liberdade de ação, segurar a informação? Diga aí. Me conta aí para a turma, para Mário Vascaíno. Seremos vascaínos, mas não caia não, meu irmão. Nosso amigo Mário, como é que vai você? É conhecido seu também, porque de Jéssica e né? Sim. Já ocorreu, né? Respondendo a sua pergunta, assim, até eu falei, para dizer a verdade, né? Eu para transmitir, né, a informação, mas ao mesmo tempo fiquei com receio em relação, né, a pessoa não assimilar e não assimilou, né? Não acreditar? Não vou fazer isso não, tá entendendo? Porque eu escuto a opinião de Chico, de Francisco, né? Mas a opinião dele sei que prevalece. Eu não sei nem porque que ele tem esse trabalho de fazer a pesquisa, pedir a opinião de terceiros. Eu acho que é um descargo de cozinha, não vai ter tempo. Mas se você manter a sua posição, né, não vejo, estou vendo vantagem, né, de que você não pode mudar. E se fosse uma coisa assim, essa pessoa até acredita no espiritismo, né? Sim. Tá entendendo? Ele não frequenta, nem nada, mas ele disse que abandonou porque ele não concordava com o comportamento espírita de algumas pessoas. O comportamento do espírita não é o espiritismo, né? Como você falou em relação, né, a gente errar e ser imperfeito. E somos humanos. Somos humanos, a gente está intrínseco na Terra. E outra coisa, Madrilena. É sobre a questão do erro. Madrilena, nós estamos na questão da aprendizagem. Nós temos que entender. Há uma necessidade disso. E tem uma coisa importante que você está trazendo aí, que é a individualidade. A gente está numa caminhada evolutiva coletiva, mas eu tenho a ver com o meu comportamento. Eu vou sair do movimento espírita porque eu não concordo com a atitude de certos espíritas. Então eu estou pouco me importando comigo. O importante é o que eu acredito e que eu faço enquanto conhecimento. O que é que eu aplico de teoria, que a gente acha que foi o cerne da coisa. O que eu tento, o que eu me esforço para que isso... porque o pessoal do Fé e Luz vai procurar outro centro ou continue no seu espiritismo. Eu vou abandonar o movimento espírita por causa disso? Essa oportunidade? Eu digo, espiritismo, movimento espírita. Aí até eu falei o seguinte, infelizmente, em todos os locais que você for, você vai encontrar alguém que não é simpatizante com a sua pessoa. Geralmente é uma pessoa, né? Então, e você também. Para se adequar, para você administrar essa situação tanto familiar como trabalho, né, ou religião, você vai ter que administrar, porque tem pessoas lá também que não vão aceitar determinada ação sua e fala. Isso. Mas respeitam.
O ser Exatamente. humano precisa, atualmente, é respeitar o outro. Esse negócio de liberdade, que, me desculpe, mas é libertinagem, tá entendendo? Excede e todo excesso prejudica. Isso. Não tem essa, porque eu vou com oba-oba e depois a consequência, se eu sofro um acidente, eu que vou ter que sofrer as consequências tão físicas, espiritual, monetariamente. Seja o que for, né? E espero que não seja uma coisa grave para ficar anos e anos só porque teimou, eu vou, como acontece agora mesmo, como eu vi uma situação de que a mãe que proibiu o menino de pegar o celular, porque ele não queria tomar banho, ele não queria comer, ele não queria ir para a escola. E ele, o menino, seguia uma conduta correta. Mas depois que ele ganhou lá da tia um celular, Mudou. E ele começou a bater na mãe, a se quebrar as coisas. Aí ela teve que tomar uma atitude mais drástica em relação a isso. Uhum. Então, é o controle, a educação que nós temos que dar para os nossos filhos, que vai ter uma consequência pior no futuro, essa criança. Ou um adulto que às vezes se esconde, né? Você que é psicólogo, tem ali o seu sentimento. Uhum. E como uma vez eu vi nessa sequência, eu ouvi um programa que foi assim, foi um dona de casa, professor, psicólogo, psiquiatra, tinha várias, sabe? Falando sobre qual era a dificuldade maior, era de criar menino ou menina, né? Aí a maioria chegou à conclusão de que era mais difícil criar os meninos. Aí eu fiquei prestando atenção, né? Porque os meninos, eles não falam. Aí eu perguntava, eu estou falando por minha experiência. Eu que tinha dois meninos e Marcinha só depois de 8 anos que nasceu. Aí quando ele chegava, eu perguntava, tudo bem? Aí me conta a novidade. Foi tudo bem. Curto, né? Curto e grosso. Sempre assim. Aí me abraçava, me beijava, não sei o quê. Aí ia lá, fazia a tarefa deles. Aí ele mesmo disse hoje já, né? Disse assim, ó minha mãe. Entrando na conversa, a menina disse que vai dar um sapato na menina de 600. Ela ganha 1.000 e pouco. Aí ela disse, eu vou fazer um esforço para dar. Porque ela não quer que o pai também que os pais são separados, né? Aí eu disse logo assim, meu Deus, minha mãe não queria a gente assim, não. Aí eu disse, deu uma risada. Aí voltando nessa questão, né? Aí ele dizendo assim, para ter disciplina, para ter educação, a gente às vezes tem que ser rígida, né? Tem que... Aí a questão que nós estávamos... Eu sei que é o seguinte, que para controlar isso, é claro que hoje as mães saem para trabalhar, para estudar, né? Fica, no meu caso também, eu tive que agora ela vai, graças a Deus, vai, Maria, viu? Daqui a 2027 ela vai se aposentar. Porque no banco eles foram babadas dos meninos, Maria Angélica, né? E o banco, eu pagava o INSS e assinava a carteira. E o banco havia uma restituição pra gente, né? Sim. Então, eu tinha Maria, que era de confiança, né? E meus pais, minha mãe e minhas irmãs também, estavam sempre próximos, a gente ser muito unidos nesse ponto. Então, a maneira de educar sempre está ali, né? E a gente tem... a questão dele... A gente... minha mãe criou assim, não vamos passar... Você fez uma coisa errada, você não vai sofrer consequência, não. Né? A gente tem que dar um aparato, tem que dar, né? Mas você tem que mostrar que se o erro teve sequência, deixa ele sofrer um pouquinho. Com uma forma de aprendizado mesmo. É uma forma de aprendizado, tá entendendo? Uhum. Porque essa questão desse menino mesmo, uma criança que basicamente era normal, daqui a pouco se transforma. Senão você termina crescendo sem limite e achando que a vida não há consequências pelas suas infrações, né? É uma questão que o mundo não passa a mão na cabeça de ninguém, a gente sabe. Se a gente não pôr um certo limite, né, a gente vai sofrer mais ainda, né? A Elisete Santos está dizendo aqui,
Nós viemos para a Terra evoluir, pagar os débitos do passado, então não temos o direito de continuar errando. Infelizmente, isso ainda acontece. É referente ao que você trazia ali na sua fala, Madrilena. Nossa amiga Elisete Santos, para quem a gente manda um grande abraço. Se discorda, pode falar. Que... Aqui está dizendo, Marcinha manda aqui. Solidão e solitude. Reencontro com a essência. Com a nossa amiga Ildete Barroso. Quando? Amanhã, domingo, a partir das 19 horas, lá no Centro Espírita Fé e Luz. Então, você que gosta de assistir palestra doutrinária, ouvir uma boa mensagem, Solidão e Solitude com Ildete Barroso, amanhã, no nosso Centro Espírita Fé e Luz, a partir das 19 horas. Nós temos palestra também 16 horas no Irmão Miguel, 17 horas lá no Cristanato, lá da Baixa do Corte, e as doutrinárias da União Espírita mudaram para dia de quinta-feira, né? Quinta-feira, 19h30. 19h30. Retorno, né? Começou o ano. O SOS Família, com Ildete e Barroso. a Juventude. E as atividades de atendimento fraterno na quinta-feira, 17h30. Pronto. Segunda, mentalização em casa. E na terça-feira, o estudo sistematizado. 19h30, na União Espírita. Ok. Já dando as suas considerações finais logo, que eu vou pedir a Madrilena para fazer a prece de encerramento. E você, Evanigo? Então, só gratidão por mais essa oportunidade que tivemos de entrar aos lares, né? Os nossos ouvintes da 93 FM, né? Programa Conhecer, agora no seu 13º aniversário, brevemente falar também. Então, só nos resta agradecer pelos ouvintes, por todos aqueles que fazem com que esse programa aconteça. Então, boa noite, um bom final de semana. Ok, Evanigo, muito obrigado. Eu também já vou encerrando aqui. A prece é o nosso último ato. Eu vou agradecer a todos vocês que estiveram conosco mais uma vez. Está vendo como passou rápido, Madrilena? Como foi tão rápido, não foi? Nem doeu, né? Então a gente agradece a todos vocês que estiveram aqui, vocês da rede CPTV, vocês da 93 FM, daqui do Instagram do programa Conhecer. Um grande abraço no coração de vocês. E aqui nossa fala também estará no YouTube do programa Conhecer. Madrilena, faça a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Senhor. Agradecemos pela vida, pelo nosso alimento. Agradecemos pelo saber, pelo que ouvimos e aprendemos. Esse programa Renascer. E renascer é nova oportunidade. É a fé colocada em prova. É o amor que podemos espalhar por todo o universo. A paz, a esperança e a fé. Dizer que nós não estamos só. Como Jesus falou, haverá tribulações no mundo. Não desista, não desanime. Eu venci o mundo. Nunca estás só. Nunca ouço não negando bem. Sempre esteja disposto a ajudar, seja lá que forma for e a quem for. Dê sempre uma palavra de ânimo, de esperança. Pratique a caridade.
que todos nós temos condições de praticá-lo. Vamos amar o nosso irmão com qualidade e defeitos. Vamos amar nós mesmos, porque estamos aqui para aprender a dissipar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que são a chaga da humanidade. Não permitir que as ervas daninhas penetrem em nosso íntimo através do perispírito, que possamos sair mais leve. Que Deus, na sua infinita bondade, espalhar Deus por todo o universo, a paz, a esperança e a fé. Obrigada, meu Deus, por tudo, pelo saber de hoje, que possamos colocar em prática. Amém. Que assim seja.